Olá, que bom que você está comigo na 50ª lição que eu aprendi no livro de Gênesis. Eu já quero adiantar que no dia 1º de agosto eu estarei iniciando 40 dias de jornada em Êxodo. Vamos formar uma grande caravana de estudantes da Bíblia e percorrer os 40 capítulos desse livro tão cheio de lições preciosas. Mas vamos lá para o último capítulo de Gênesis. Esse capítulo se inicia com uma cena muito comovente e dramática. Jacó havia acabado de falecer na presença dos seus filhos e José se lançou sobre o corpo do seu pai, chorando e beijando seu rosto. Jacó foi pranteado por toda a nação do Egito durante 70 dias. Afinal, além de ser um grande homem, um homem muito honrado, ele era o pai do vice-governador da terra. É bom observar aqui que quando alguém que nós amamos morre, Deus espera sim que nós choremos. Por isso ele nos deu a capacidade de derramar lágrimas. Essas lágrimas são parte do processo de cura. Já a tristeza desmedida acaba aumentando as feridas e prolongando a dor. Jacó já havia preparado a sua família e a si mesmo para a sua morte, o que é um bom exemplo a ser seguido, não é mesmo? Os detalhes do seu sepultamento já haviam sido combinados antecipadamente com José. Por isso, José logo providenciou que o corpo do seu pai fosse preparado para o sepultamento, ou seja, que ele fosse embalsamado, que era uma arte que os egípcios dominavam com muita perfeição. Depois, com a permissão de Faraó, toda a família viajou do Egito para Canaã para prestar as últimas homenagens ao patriarca da família. Junto com eles foram todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito. Aquela era a primeira viagem de José de volta à sua terra natal em quase 40 anos. E, infelizmente, a finalidade era sepultar o seu pai. O cortejo fúnebre era muito grande, tanto de carros como de gente a cavalo, e a visão desse cortejo tão grande e da lamentação sobre Jacó deixou os habitantes da região de Canaã muito impactados. Os 12 filhos de Jacó carregaram o seu corpo até o local do sepultamento, no campo de Macpela, conforme o seu último pedido. Depois do sepultamento do pai, José e sua família voltaram para o Egito e para os seus afazeres, José servindo na corte de Faraó e seus irmãos cuidando dos seus rebanhos e dos rebanhos de Faraó. E há uma lição importante aqui. Quando a morte invade o círculo familiar e já foi feito todo o necessário para honrar aquela pessoa tão querida que faleceu, depois de consolar os que sofreram a perda, chega o momento de voltar à vida. Isso não significa que nós esquecemos da pessoa que morreu, mas sim que nós colocamos a tristeza no seu devido lugar e seguimos com a nossa vida. Afinal, a melhor maneira de honrar quem morreu é cuidar dos que estão vivos. O luto prolongado pode trazer mais compaixão, mas não desenvolve mais maturidade e nem nos torna mais úteis para os outros. Bem, ao voltar para o Egito, os irmãos de José se deram conta de que com a morte do pai, eles estavam à mercê de José, o segundo homem mais poderoso do Egito. E ao pensar nisso, eles tiveram muito medo de que José então se aproveitasse agora que o pai havia morrido e se vingasse deles por tê-lo vendido como escravo no passado. Mas José deu muitas demonstrações palpáveis do seu amor por eles e também do seu perdão. Eles agora tinham todo motivo para crer que os seus pecados do passado haviam sido enterrados e esquecidos. Eles não tinham absolutamente nada a temer da parte de José. José se estabeleceu no Egito, mas o Egito ainda era apenas uma terra estrangeira para ele. Lá ele viveu até 110 anos. E antes de deixar esse mundo, ele deu testemunho da sua fé, quando ordenou que o seu corpo fosse embalsamado e fazendo seus irmãos jurarem que o seu corpo seria levado pelos filhos de Israel quando no futuro eles voltassem para Canaã como Deus havia prometido. Quando nós analisamos a nobreza de caráter de José, a sua pureza de coração e de vida, a sua grandeza de alma como vice-governador e como irmão, nós vemos mais do que qualquer outro personagem do Antigo Testamento que ele é um exemplo da vida e da obra de Cristo.
José deu a salvação, no caso da fome, para aqueles que o traíram e o rejeitaram. Além disso, ele se humilhou e perdoou todos aqueles que o maltrataram. Pode parecer desalentador terminar um livro com as palavras "e o puseram num caixão no Egito". Mas, do ponto de vista da fé, não poderia ser mais encorajador. Para os israelitas que estavam no Egito, o caixão era um símbolo de esperança. Afinal, apesar de José estar morto, o seu testemunho prosseguia. Como disse John Wesley, Deus sepulta o seu obreiro, mas a sua obra continua. Sem dúvida, José foi e ainda é uma bênção, uma inspiração para todos quantos conhecem a sua história. Amém. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Eu espero você em agosto para juntos iniciarmos os 40 dias de jornada em Êxodo. Até lá!